E as pessoas confundem. E nós estamos numa fase em que os jovens querem ser profetas, querem abrir ministério sem ter posicionamento. E não é assim. Se nós vimos em Efésios, a Bíblia diz: por essa causa eu me coloco de joelhos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Fé Podcast. Hoje temos uma honra de receber nossa bem amada Mary Tandala, serva do Senhor. Ela vai falar um pouquinho do posicionamento de um cristão. Mas antes, deixa teu like, vai subscrever o nosso canal, assina o nosso sininho para estar informado de todos os conteúdos quando passa aqui. Eu que vos falo, sou o Ângelo Jovete, o apresentador desse programa. Antes, porém, vamos dar as honras da casa. A nossa bem amada vai se apresentar, vai falar um pouquinho da sua vida. Paz e graça, nossa amada. Paz e graça, paz e graça. Nos fala um pouquinho de ti. Muito obrigada. Mary Tandala é o meu nome, né? Resido nas imediações da Gamec com os meus pais. Cristã há 12 anos. Convertida há 7 anos, porque há diferença em ser cristã e ser convertida. Uau. Amém. Cristã há 12 anos, convertida há 7 anos. Evangelista, como muitos sabem, né? Evangelista, pregadora. E estamos aqui para fazer a obra de Deus, até porque a obra de Deus não para. Esse é o nosso foco, sempre foi. Amém. Serva, hoje vai nos falar sobre o posicionamento de um cristão nos dias de hoje. Antes, porém, nos fala um pouquinho sobre o posicionamento de um cristão. O que é posicionamento de um cristão? Amém. Existe diferença entre posicionamento e posição. Quando estamos a falar de posicionamento de um cristão, estamos a falar no âmbito espiritual daquilo que ele é em Cristo Jesus. Aquilo que ele faz. Ou seja, quando estamos a falar de posição, estamos a falar daquela pessoa, o que ele é. A posição dele, o que ele faz. Sobre o posicionamento cristão, é bem sabido que um cristão é exemplo mesmo sem querer, e nos últimos dias não temos visto isso. Posicionamento cristão é saber o que é que você é em Cristo Jesus, o que é que te leva a fazer em Cristo Jesus. Amém. Então, para perceber, geralmente é possível encontrarmos um cristão hoje em dia sem posicionamento cristão? É possível, e muito. Em meio século XXI, nós encontramos muitos cristãos sem posicionamento. Okay. São cristãos e não se posicionam como cristão. E até vimos também que eles até são comparados com mundanos. Porque cristão que é cristão marca a diferença. E nos últimos tempos, o posicionamento cristão não tem marcado a diferença. Tem mais sujado o nome de Deus do que levado em outros sítios, ou seja, em evangelizações. Assim, posicionamento, um cristão posicionado é aquele que sabe o que é em Cristo Jesus, aquele que sabe o que o sangue de Deus fez na vida dele. E nos últimos dias não temos visto isso. É mais falar de outras coisas, mas sentarmos na roda dos escarnecedores do que sentarmos para falar de Deus. E é algo que tem complicado muitos cristãos sobre posicionamento e posição. É algo que tem feito muita confusão. E nos fala um pouquinho, como vês o comportamento da juventude? Nos últimos anos, desde que, nós vimos muito bem, desde que começou essas cenas de profetas, é algo que tem desestabilizado muito, porque nós temos confundido posicionamento com profetas. As pessoas pensam que por ser cristão tem direito a ser profetas, e não. É algo que nós temos visto que tem nos levado mesmo muito a fundo. Porque nós somos cristãos, há diferente posicionamento e profecia. E as pessoas confundem. E nós estamos numa fase em que os jovens querem ser profetas, querem abrir ministério sem ter posicionamento. E não é assim. Se nós vimos em Efésios, a Bíblia diz: por essa causa eu me coloco de joelhos. E estamos em um tempo em que nós, jovens, não temos nos colocado em joelho pelo que nós queremos, mas sim pelos nossos desejos. Acabaste de falar um ponto aqui que me chamou a atenção, Serva. Geralmente tem acontecido o seguinte: a juventude, quando entra na igreja pela primeira vez, em fração de pouco tempo, ele não quer ser levita como o irmão Flana, quer logo partir para o nível profético. E essas pessoas vão profetizando. Agora,
A minha questão é a seguinte: será que esse jovem que entrou para a igreja há 2, 3 meses, 1 ano, Deus já lhe revelou ou já tem posicionamento para ser profeta? O problema não é Deus revelou ou tem posicionamento para ser profeta. É que nós queremos viver de imitações. Nós estamos num tempo em que nós só queremos viver de imitações. Nós só queremos receber sem dar primeiro. Porque o evangelho exige cair, que é para você poder subir. Nós só queremos subir sem cair. Esse é o jeito que está nossa juventude. Queremos ser profeta sem antes saber o que um profeta passa. Queremos subir sem antes saber como é cair. Queremos crescer sem antes saber como é que é morrer. Então tem vezes mesmo que nós precisamos viver que é para poder morrer. Assim é que nós temos visto muitos crentes em pouco tempo já querem se armar em profeta, querem criar ministério. Não, nós não estamos na época de que eu quero ser. Estamos na época em que Deus tem que te revelar que é para você ser. Amém. Deus primeiro tem que te revelar. Porque quando Deus te revela, você vai entender que ser profeta não é algo fácil, mas é para aqueles que têm espírito, aqueles que têm comunhão com Deus. Se nós vermos, Deus não levantou seu discípulo porque queria, Jesus não levantou seu discípulo porque queria não ter discípulo, queria a pessoa que seguisse atrás dele, não. É porque ele sabia o posicionamento da pessoa, o que a pessoa valia. Agora não, nós só queremos ser profeta, se antes saber o sacrifício. Nós precisamos passar pelo sacrifício. Nós só queremos subir sem saber o sacrifício. Então, nos últimos dias temos visto que nós só queremos subir, queremos ser profeta, queremos ser evangelista, sem saber o processo. Nós primeiro precisamos passar pelo processo, que é para saber o resultado. E quanto é que dura esse processo para nós sabermos que já estamos aptos, ou por causa das nossas obras, ou tem mesmo um tempo determinado para esse processo? Eu digo sempre, o Espírito Santo é que tem que te revelar. Amém. Porque nós nada podemos fazer sem o Espírito Santo. Do mesmo jeito que ele te levantou, ele vai saber te revelar. E se eu me sentir que já estou, a questão é, se eu me sentir que já estou, será que é a minha vontade ou a vontade do Espírito? O problema é que o Espírito de Deus não traz transtorno. Ele sabe o momento do momento em que ele deve usar, do momento em que ele deve agir. Então, se você se sente que já é o teu momento, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam bem daquele que ama a Deus. Se é o teu momento, amém. Se não é, também amém. Mas, porém, o Espírito de Deus é que tem que te revelar. Você tem que estar consciente que o Espírito de Deus te revelou, não que você está consciente que tens que ser. Mas o Espírito Santo tem que te revelar aquilo que você é. Amém. Silva, de acordo com o posicionamento ainda dentro do tema, eu recentemente me deparei com eu não sei se chama, entre aspas, homem de Deus. E ele dizia para mim o seguinte, ele contava um pouquinho da sua história no dia de hoje. E há uma coisa que me chamou a atenção. Tipo, ele declara-se que fornica, se faz outras coisas assim, mas Deus ainda lhe usa. Minha questão é o seguinte, uma vez que alguém não tem posicionamento, ainda vive debaixo da lei satânica ou das obras da carne, né? Deus revela essa pessoa no profético. Amém. Uma pergunta muito peculiar. É algo que eu esperava mesmo. Digo assim, que Deus não trabalha com os preparados, mas sim com aqueles que não estão preparados. Está bem fornicou, não está bem... Amém. Entenda que enquanto Jesus estava no deserto de Jeová 40 dias, 40 noites, veio Satanás e disse, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E ele disse, não, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, com isso tudo eu quero dizer que Deus não só usa aqueles que estão bem espiritualmente. Deus pode te usar. Até porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Até Deus pode te usar mesmo você não estando bem. Mas o que conta é o teu posicionamento. Podem te usar, normalmente vão te usar. Agora o que fala, o teu posicionamento, como é que você se vê? Você será que sentiu o Espírito Santo? Podem te usar e você não sentiu o Espírito Santo. O problema não é transmitir, é você primeiro ser transmitido. Porque o Espírito Santo é como dizem, a palavra começa de dentro para fora, a transformação começa de dentro para fora e não de fora para dentro. De nada adianta pode ser usado normalmente, vai ser usado normalmente. O problema é como é que você está. Causou impacto? Porque há mensagens que você pode ser até usado, mas não vem com impacto. Não vem com impacto. Nem um pouco. Então, pastor, eu sempre tenho dito sempre, que antes
de você procurar usar as pessoas tem que ser usado primeiro. Porque de nada adianta você usar as pessoas e não ser usado. Até podes falar, transmitir a parte de Deus, porque Deus usa. É bem sabido que Deus usa. O problema é o impacto que você causa. Será que isso que você fez causou impacto pela tua vida que você está? Como é que você se sente espiritualmente? Porque não adianta você falar de espiritual se você não estiver bem espiritualmente. Então quer dizer que Deus não usa aqueles que não estão bem. Pode te usar mesmo, mas Deus não usa aqueles que não estão bem espiritualmente. Pode ser usado, mas a pergunta é o impacto. Porque o impacto da palavra conta muito. Bem. Então, eu posso resumir que, mesmo estando em pecado, Deus usa essas pessoas. Pode te usar, sim. O problema é o impacto que você... Certo. Será que você tem impacto do Espírito Santo? Podes usar, até porque Deus diz que a minha palavra não volta para se vaziar sem fazer o que lhe apraz. Então pode ser usado, mas o problema é o impacto. Agora, observa, ainda dentro do assunto, estamos aqui a falar sobre o posicionamento de um cristão. Dentro do assunto, como nos explica um pouquinho dessa febre de todo mundo quer ser noivo ou namorar com um profeta? É uma febre que passa muito. Eu inclusivamente tenho muitos amigos, companheiros que são profetas, e isso é uma febre que geralmente perdura nas meninas no nosso seio. Então explica um pouquinho como é que é essa febre. Amém. Ser namorada do profeta não te torna profetisa. Ser namorada do pregador não te torna pregadora. Então depende do nível espiritual que você tem. Desculpa, porque eu queria... Esse ponto foi muito, me chamou a atenção. Não esqueça o que estás para falar. E eles têm uma filosofia, não sei se é mesmo bíblico, que dizem que a unção é transmissível. Se você andar comigo, vais me transmitir a unção. Eu geralmente, os nossos amigos que estão nos acompanhar, se calhar já ouviram muitos profetas falar disso. E tenho falado sempre, inclusivamente os meus vizinhos, eu tenho vizinhos que são profetas, dizem que a unção é transmissível. Se eu andar com ele, serei profeta. Então, nesse caso, se namorar com um profeta, passa a ser profetisa. Nos explica bem esse fenômeno. Não te torna profetisa nem um pouco. Jesus. Até porque quem anda com os sábios é sábio, porque procura saber o motivo da sabedoria. Então, não adianta você namorar com um profeta, achar que você vai ser profetisa. O que é que você faz pelo ministério dele que é para você aparentar ser profetisa? O que é que você faz? É pregador, sim, é pregador. Agora, o teu posicionamento como namorada do pregador é que tem confundido muitos. Namoro com um líder quer dizer que tem que me respeitar porque sou mulher do líder? Não. Posicionamento ganha-se, não obriga-se. Não obriga-se. É porque ser namorada do líder não vai te tornar líder. Ser namorada do profeta não te torna profetisa nem um pouco. Depende daquilo que você vai querer buscar, daquilo que você vai querer aprender. Não adianta você falar na pessoa não peca e você peca. Não estás a fazer nada. Estamos a falar de posicionamento. Posicionamento. Essa palavra, eu acho que não faz muito sentido na vida de alguns homens de Deus que eu conheço. Não sei se estou certo em chamar homem de Deus, porque na realidade eu convivo com muitos homens de Deus, e tem um comportamento que são mesmo inefáveis, são comportamentos que nós não admitimos. Tipo, até eu que não estou bem, se eu não estiver bem, eu vejo, não, vale a pena, sou eu. Imagine, recentemente aconteceu algo do gênero, um homem de Deus foi encontrado, não sei se chama um homem de Deus, né? Na sua noiva, com uma outra irmã em casa. E aquilo surgiu uma confusão enorme aí dentro no bairro. E nós, como vizinho, conhecemos ele como um homem de Deus, um profeta de Deus. Então, como é que é esse fenômeno? Será que o posicionamento faltou no meio dos dois? Ou não é na realidade homem de Deus? Porque na realidade tem muito que se escondem por detrás. Na realidade, quem é homem de Deus nota-se, não é necessário provar nada. Amém. Tem pessoas que vivem posicionamento e outras pessoas que vivem na posição. Como posso diferenciar? Posicionamento representa Deus. Aquilo que Deus é. Eu mostro aquilo que Deus é. Já a posição, eu faço aquilo que meu pensamento manda e não que o Espírito Santo me manda. Uau. Porque quem é homem de Deus nota, não é necessário mostrar que eu sou homem de Deus. Não é necessário mostrar que eu sou homem de Deus.
Então, eu tenho dito, tem muitos homens de Deus se disfarçam de homem de Deus, mas não são homens de Deus. É mais ovelhas, é mais lobos do que ovelhas, desculpa, é mais lobos do que ovelha. Aparentam ser homens de Deus, no fundo são homens de Deus. Porque a Bíblia diz, sejais imitadores de Cristo, andar simplesmente como ele andaria, participar onde ele participaria. E não temos visto isso. É mais fazer a nossa vontade do que a vontade do Espírito Santo. Aí, como é que você se posiciona? Porque o nosso posicionamento diz muito ao nosso respeito. Andas com pessoas que não representam o posicionamento e dizem, andas, tipo, se assentar na roda dos escarnecedores, toda a gente pode se assentar. Mas quem tem Espírito Santo não se assenta. Porque ele sabe o que ele é em Deus, o que Deus representa na vida dele. Porque nós somos exemplos sem querer, nós somos cristãos. É bem difícil entender, nós cristãos somos exemplos mesmo sem querer. Só pela tua forma de vestir, evangeliza alguém. Se você for um cristão, evangeliza hoje, sai na rua de um calção curto, as pessoas vão meter em dúvida a tua espiritualidade. Esse que ontem me apareceu com roupa comprida, hoje com roupa, será que é coisa de homem, é mulher de Deus? O que nós somos diz muito. O que Jesus é em nós. Então, quem é homem de Deus? Mostra a espiritualidade. O problema é que nos últimos dias nós queremos mais aparecer do que deixar Deus aparecer. É que tem nos afastado de Deus. É que tem nos separado. O cristianismo não é o que eu sou, é o que Deus é. Uau. Forte, eu gostei muito dessa frase, é muito forte. Serva, eu gosto de chamar Serva pelo respeito que Amém. eu dizendo assim, que eu sou teu fã, sou fã daquilo que você faz. E eu amo muito as pessoas mulheres nos dias de hoje que falam de Cristo, vivem em Cristo. Então eu admiro muito, porque geralmente o mundo do jeito que está é muito complicado. Encontramos ainda mulheres com caráter. E a minha questão é o seguinte, eu não quero calar. A unção é transmissível, sim ou não? A unção não é transmissível. Nunca ninguém passou a sua fome ao outro. Nunca. Não é transmissível. Você pode viver da unção da pessoa, mas não é transmissível. Há diferença entre viver e transmitir. Quando estamos a falar de transmitir, estamos a falar de dar. Okay. Tu a te transmitir algo, tu a te dar algo. É tipo a bênção não se dá. Cada um tem o seu momento. Se for para ter unção, é no teu momento. A unção não é transmissível. Muita gente confunde a unção, não é transmissível. É tipo a fome, você vai me falar que vai me passar a tua fome, dificilmente. E esses que têm repartido, tipo, eu dou um pouquinho da minha unção a ti. Vimos muitos homens, eu até me pesa chamar homens de Deus, né? Eu prefiro falar embora HD, pode ser uma placa do computador, pode ser. Esses dizem, o suposto homem de Deus, dizem, na oração eu declaro, eu reparto um pouquinho da minha unção. O nosso problema é querer falar para o povo aquilo que ele quer. Okay. Não é transmissível. Ele tem que falar aquilo que ele quer, que o povo acha que ele quer. A diferença entre transmissão é tipo alguém te profetizar. Alguém quando quer o povo. Nós vivemos, tem muitos HD que tem povos. Povo por quê? Porque eles falam o que ele quer, querem profetizar, só vivem a vida de profetizar. Não, eu tenho dito, o melhor púlpito não é dentro, é as ruas. Porque as ruas representam aquilo que você é. Por que Jesus, enquanto estava no mundo, não pregou nos templos? Ele preferiu pregar fora. O melhor púlpito é fora. Nos últimos dias nós queremos falar aquilo que o povo quer ouvir e não que merece ouvir. É que tem nos confundido algumas vezes. E qual seria aquilo que Deus quer ouvir? Em vez de nós falarmos prosperidade, qual seria a mensagem que poderíamos levar para o povo? Eu estou voltando e arrepende-se. Uau! Forte. Eu já tinha dito, eu não me procuro muito em pregar, receba. Receba. O que adianta você receber e não ter? De que adianta eu te falar, receba, e você não tem intimidade com Cristo? Cristo estava e não está mandado dar. Ele disse, ide à terra pregar o evangelho. Ele não disse, volta e dá. Não. Ele disse, ide pregar o evangelho. Então, não é sobre dar, não é sobre falar, receba. É sobre pregar sobre a vinda. Mesmo só de falar, receba, Jesus está a vir.
Do que adianta você ter e não ter Jesus? Nada. É tipo o cristianismo sem Jesus. É simplesmente uma vaidade. Nos fala um pouquinho qual seria, né, o posicionamento de um cristão. O posicionamento de um cristão seria como? Eu vivo a tua dor e eu faço dela a minha. Nos últimos dias não estamos vendo isso. O irmão pecou, nós estamos a apontar o dedo. Os próprios cristãos que estão a apontar o dedo. O irmão pecou e o irmão se afasta. Cristo diz unir, para nos unirmos, nem para nos separar. União, é sobre união. Então, é mais fornicação, é mais mentiras, é mais adultério. Nós estamos a ver uma que se diz homem de Deus a namorar com duas mulheres, não mostra todo o teu posicionamento. Um homem diz homem de Deus a mentir, não mostra o seu posicionamento como cristão. Nosso posicionamento é viver aquilo que Jesus viveu, andar como Jesus andou, participar onde Jesus participaria somente. E não fazer aquilo que nos diz respeito, mas sim o que o Espírito Santo diz para fazer. E tocaste num ponto que me chamou muito a atenção. Nos dias de hoje, dificilmente, não digo que não existe, dificilmente temos notado isso. Eu digo que eu sou muito, muito atento a essas áreas, principalmente quando se fala de profeta, homem de Deus. Eu sou alguém que observo muito, e eu tenho observado muito, tanto faz na rede social como pessoalmente. E na realidade é muito difícil encontrarmos um HD com uma namorada e, uma noiva. É difícil. A minha questão é o seguinte: será que esses homens já ouviram falar do posicionamento? Se calhar já ouviram, não é? Agora, o porquê que em vez de levarem as suas noivas nas atividades em que eles são convidados, levam sempre uma filha na fé? Isso é uma febre, eu noto muito isso. O problema é, a noiva está preparada espiritualmente. Não adianta te levar e você não está bem espiritualmente. Porque nós mulheres somos intercessoras de nossos namorados. Nós mulheres somos intercessoras de nossos homens. Então, sobre essa cena de ter dois namorados, duas namoradas, isso não revela aquilo que tu és de Cristo Jesus, porque quem é de Deus nota, se necessário ter duas namoradas. Uma é suficiente. Sobre levar as filhas na fé. Há certos HDs só levam filhas na fé porque as namoradas não se posicionam, porque as noivas não se posicionam. Porque nós mulheres somos intercessoras dos nossos próprios noivos. E é isso que tem gerado sempre o padrinho ficou com a afilhada. Porque a afilhada tem um certo momento que a afilhada apresenta um posicionamento melhor que a madrinha, uma vida espiritual melhor que a madrinha. O problema está aí em nós mulheres de Deus, mulheres de profetas, mulheres de evangelistas, mulheres de pregadores, nos revermos, porque nós somos intercessoras dos nossos noivos. Nós temos que nos rever. Uau, tocaste num assunto. Eu acho que eu ainda vou tocar nessa tecla. Vais me perdoar porque na realidade eu quero que fique aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, telespectadores. Essa mensagem tem que ficar bem patente nas nossas mentes e nos nossos corações. Na realidade, essas coisas do gênero acontecem por causa do posicionamento da madrinha, quer dizer, a noiva que não teve um bom posicionamento. Então surge aquele de que o padrinho fica com a filha. Essas coisinhas, explica um pouquinho mais acerca disso. A mulher sábia edifica a sua casa, certo, e a tola destrói. É aqui onde começa. Mulher sábia, aquela que intercede a favor do seu parceiro. Mulher sábia, aquela que sabe o seu posicionamento. Mulher sábia é aquela que sabe o ministério do seu parceiro. Mulher tola é aquela que deixa a sua afilhada levar e ir com seu noivo. Mulher tola é aquela que acha que a afilhada pode ir e não vai acontecer nada. Tem vezes as afilhadas têm mais visões que nós as madrinhas. O problema está aí na visão. E nós às vezes deixamos passar. E também, não estou a tirar fiança nos homens de Deus que levam as suas afilhadas. Não estou a tirar fiança, não. Mas depende muito do nosso posicionamento como madrinha, nosso posicionamento como namorada. Momentos é que eles querem mulheres de Deus, mulheres que oram. Tem vezes que não vejam isso em nós. A afilhada tem mais posicionamento do que a madrinha. A afilhada tem mais hora de oração do que a madrinha. O problema está em nós.
Porque joelhos dobrados têm mais poder que as mãos levantadas. Amém. Amém. Nós só queremos receba, tua receber. Só queremos não. Temos namorado para falar, meu namorado é homem de Deus, não. Você tem que se posicionar como mulher, como parceira e como amiga. Porque uma namorada nem só não estou te acompanhando com não. Uma namorada é aquela que intercede a favor do seu noivo. É aquela que mete joelho no chão e boca no pó a favor do seu noivo. O problema está aí. Nós só queremos seguir e não queremos viver vida de intimidade a favor dos nossos noivos. Porque aquilo que as pessoas são para nós representam quem somos. Aqueles que estão do nosso lado representam quem somos. Como dizem, anda com os grandes e grandes se tornarás. Anda com os sábios, sábios se tornarás. O problema é a tua sabedoria. O que é que você tem para dar espiritualmente no teu parceiro? Vimos que às vezes a filhada tem mais a dar espiritualmente do que nós, próprias madrinhas. O problema está aí. Não sabemos nos posicionar. Não sabemos o verdadeiro significado de ser sábia, de edificar. Okay. Uau! Aprendemos. Aprendemos. Na realidade, esse conteúdo, eu digo que acho que não é só por aqui. Ainda temos muito ainda. Porque esse ponto é um tema muito, muito, muito grande. E precisa mesmo de mais tempo. Mas eu queria rapidamente perguntar o seguinte. É admissível ou podemos aceitar um profeta ou um homem de Deus que vai pregar numa atividade, pergunta quanto é que vão lhe dar, se dá um envelope? Não, não é. Porque Jesus, enquanto pregava, nunca pediu nada. Nunca pediu nada. Ele fez tudo por amor. Por amor. Se for para te dar, vão te dar. Espera o Espírito Santo tocar no coração dos líderes, vão te dar. Só não vai com interesse. Quando você vai com interesse, já estás a fazer negócio. Cristianismo não é negócio. Muitos confundem. Cristianismo não é negócio. Nós queremos mais me dar dinheiro e eu prego. Não é sobre isso que nós estamos a falar. Nós estamos a falar sobre renúncia, entrega, dar. O que o Espírito Santo mandou dar. Não é sobre me dar o que eu quero, o que é para fazer o que o Espírito Santo quer que eu faça. Não é sobre isso. Amém. E nós mesmos gostamos muito de dinheiro. É que tem nos afundado mesmo muito, nós, os pregadores. É dinheiro. Estou a falar o dinheiro. Não, o dinheiro tem nos afundado mesmo muito, porque nós queremos receber. Nós vimos irmãos vocês lá no lideram e nós queremos, já estamos a fazer contrato espiritual. Eu chamo isso de contrato espiritual. Porque se for para você pregar e receber, você vai receber. Você não pode cobrar nada. Esforço ao receber. É esforço, porque Cristo, quando pregou, não pediu nada em troca. Ele só deu ensinou, sem esperar nada em troca. Se fosse assim, Cristo ia cobrar. Não cobrou por quê? Porque ele sabia o verdadeiro valor do cristianismo. Isso já não é cristianismo, isso é negócio. Amém, amém. Ficou aqui o mais essencial. Rapidamente, o nosso tempo já se foi. Gostaria de deixar apenas conselhos. Que conselho deixaria para essa juventude, para esses HD, essas MD? Então, o povo em geral, que conselho darias concernente ao posicionamento, visto que o nosso tempo já se foi mesmo? Amém. O conselho que eu daria é o seguinte. Cristão que é cristão é exemplo mesmo sem querer. Então nós sejamos exemplo mesmo sem querer. Dinheiro pode te motivar, mas não pode te fazer sair da presença de Deus. O teu posicionamento tem que ser maior que a tua vontade de pecar. O teu posicionamento como cristão, aquilo que você é em Cristo Jesus, deve ser maior que a tua vontade de receber. A mão que dê a mão que recebe, mas quando estás a pregar, estás a fazer algo, as coisas de Deus, sempre faça com amor. Porque quando você fazer com amor, o dobro receberás, porque a bênção da segunda casa é maior que da primeira. Quando você vai na primeira vez e falando, não quero esperar em receber, não vai receber. Mas quando você vai esperar sem receber, você vai receber. Porque Cristo te justifica mesmo você querendo se justificar. Uau, ficou o essencial. Deixa saudações, abraço, quem vá. Amém.
Amém. Saudações, mando abraços primeiro, né? Naquele que é o meu mentor, meu pai na fé, apóstolo Mateus Nguza, que eu digo, o que eu sou é graças a ele. Eu digo mesmo, a mulher madura que eu me tornei, a mulher espiritual que eu me tornei, foi graças a ele, porque foram horas de oração. Porque ninguém cresce sem hora de oração, ninguém cresce sem meditação, ninguém cresce sem jejum. E ele é alguém que me motivou muito mesmo. E aos meus pais, amigos, aquele que é também meu mentor, grande amigo Justino Jamal, e é uma pessoa grande, quem mesmo admiro muito, que eu digo, nos últimos dias tenho crescido mesmo graças a ele. Graças a ele, yeah. Louvo a Deus pela vida do Justino Jamal, uma grande pessoa, um grande amigo. Amém. Amém. Fica aqui o essencial. Próximo a sentar aqui vai ser o irmão Justino. Eu tenho acompanhado tuas publicações. Estamos atentos, eu sou caça-talento. Bem, terminamos por aqui. Agradecemos imenso a nossa serva Mel Tandala pelo prazer, pelo ter nos honrado aqui. Ficamos aqui o mais essencial. Bem, nós terminamos por aqui. Saudações. Paz do Senhor. Aleluia. Shalom, Maranata. Para todos vocês que estão a ver